Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios e hoje a gente vai conversar com uma mãe atípica, judoca, treinadora de judô, que tem uma linda história para compartilhar aqui com a gente. Eu vou receber Milena Mendes. Oi, tudo bom? Tudo bom, Mi? Tudo jóia. Que legal, obrigada por aceitar estar aqui com a gente, por contar a tua história. Quando eu estava olhando ali a tua história, eu achei ela muito bacana, né? Eu tenho como eu estava te falando um pouquinho, assim, eu tenho uma paixão por esporte muito grande. Quem me conhece de verdade sabe que eu sou muito fissurada em esporte. E aqui a gente fala muito, né, de autismo, a gente fala muito de crianças atípicas. E poder fazer esse link, essa conexão, né, dessas crianças com o esporte me encantou, assim. Eu disse, nossa, não posso perder esse episódio por nada. Então, seja bem-vinda. E eu quero que tu te apresente, conte aí um pouquinho para as pessoas da tua história, né? Tanto dentro do judô, como a tua descoberta aí como mãe atípica, e a gente vai conversar. Claro. Bom, meu nome é Milena Mendes, como você já falou. Hoje em dia eu trabalho ali na equipe Sojipa, trabalho com a equipe de base lá na formação. E eu tenho 2 mundos, eu costumo dizer, né? Eu tenho o alto rendimento da Sojipa e eu trabalho com crianças atípicas, né? Através do esporte, através do judô. Então, eu me especializei nessa área, em poder proporcionar o judô para todo mundo, para todas as crianças, né? Não só crianças, para todas as pessoas. E hoje em dia eu tô com esses 2 mundos. Eu falei, foi igual quando eu descobri que eu era mãe atípica. Eu vivia em uma bolha, né? No dia que eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu enxerguei que existe um outro mundo além do alto rendimento e que ele também é muito bonito, se a gente souber ter esse olhar belo. Sim, né? Sim. E, na verdade, o que eu vejo, assim, eu já trouxe aqui inúmeras mães e converso com muitas mães, né, no meu escritório. E eu vejo que cada uma reage ao diagnóstico de uma forma muito diferente. Então, eu brinco que cada uma faz do seu limão a sua limonada, porque é impressionante o quanto cada uma chega aqui e me conta uma história completamente diferente, e todas vivendo a situação não idêntica, porque cada uma tem a sua, mas dentro da mesma situação, cada uma vai vivendo a sua história de alguma forma, né? E tu foi pelo lado que tu dominava, obviamente, né? Que era o judô. Então, assim, conta um pouquinho pra gente como foi a questão do diagnóstico. Eu sei que houve uma situação de que, primeiramente, havia sido diagnosticada com autismo, depois, né, foi diagnosticada com síndrome de Rett. Conta um pouquinho pra gente aqui. Você falou que a gente faz do limão uma limonada, né? Eu falei assim, eu vou fazer uma limonada, vou fazer uma torta de limão e, se der, eu ainda faço uma caipirinha. Falei assim, eu vou pegar esse limão que eu recebi aqui, eu vou fazer o melhor que eu puder fazer. Né? Claro, não foi tão feliz e alegre como eu estou contando agora, mas no momento que eu recebi o diagnóstico de síndrome de Rett, na verdade, assim, Rosana, eu não tive tempo de pensar. Né? Eu não tive tempo de chorar. Sendo que eu fui chorar, eu acredito que o ano passado, quando eu parei e falei, nossa, eu tive alguns momentos de paz no ano passado, então acho que eu parei para pensar. Então, no primeiro momento ali de diagnóstico, eu estava recém saindo da faculdade, a gente tinha recém casado, e era tudo muito novo, tudo muito belo, né? E quando veio essa bomba do diagnóstico, eu não tive tempo de chorar. Não tive tempo mesmo de pensar. O meu foco maior foi trabalhar e poder sustentar para bancar as terapias. Porque ela já vinha fazendo terapias, porque o primeiro diagnóstico foi autismo. Na minha cabeça, o autismo tinha um prazo de validade nas terapias. Né? Tipo, eu vou fazer aqui 2, 3 anos, no caso da Bela, como ela vinha reagindo, e depois eu tô
de alta, não vou mais precisar investir aqui. Quando veio a síndrome de Rett, eu parei e falei, vai ser o resto da minha vida aqui, em clínicas. E eu falei assim, eu preciso trabalhar. Sim. Eu preciso correr atrás, eu preciso fazer alguma coisa. E eu faço judô desde os 7 anos de idade. Eu sei fazer judô. Né? Eu faço judô com o olho fechado. Então, eu falei assim, foi nesse momento também ali que eu deixei de ser atleta, porque até então mesmo, mãe, tudo, eu voltei a ser atleta, voltei a fazer a nível nacional, em alto nível, as competições. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive uma escolha, ou eu ia treinar, ou eu ia levar ela nas terapias. Naquele momento, eu era a pessoa que precisava levar ela nas terapias. Então, eu fiz a escolha pela minha filha. Mas eu também não ia ficar parada na sala da terapia, porque eu não conseguia ficar ali, né? E eu comecei a dar as aulas nos meios da terapia. Então, ela tinha que ficar 3 horas lá e eu dava o máximo de aulas possíveis que eu poderia dar. Não tinha entrado ainda no meio do judô para crianças especiais, né? Eu dava aula para os atletas. Então, nesse primeiro momento, foi isso. Eu não tive tempo de pensar. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha que resolver que era a minha conta no final do mês. Então, eu sempre pensei nisso. O que eu preciso fazer agora? Foi nesse sentido. Sim. E primeiramente, tu tinha recebido um diagnóstico de autismo. Sim. E como foi isso? Por que houve esse primeiro diagnóstico de autismo? A síndrome de Rett, ela é um pouco confusa, né? Ela aparece, assim, em várias idades nas meninas, em momentos totalmente diferentes. Ela é uma mutação genética, Ela é uma né? mutação genética. Eu nunca vou muito a fundo sobre a síndrome. Foi uma escolha minha. Porque eu falei assim, eu não fiz medicina. Eu vou ter muita dificuldade de entender isso aqui. Não sei também se naquela época eu não quis entender muito. Eu falei assim, eu vou entender da minha filha. Da Bela. Eu falei, ela não é a síndrome de Rett. Ela tem a síndrome, mas ela ainda é uma criança. Ela vai ter reações de uma criança. Eu preciso entender da minha filha. O que ela vai trazer para mim. Eu não queria colocar ela dentro de um laudo médico. Ela não é um laudo, né? E seguir a risco o que exatamente poderia acontecer. Porque vai que a vida me surpreende. Vai que ela vive me surpreendendo. Dentro das dificuldades ou até das facilidades que ela vem apresentando. Então, eu nunca quis colocar ela dentro de um laudo. Sempre enxerguei ela como a Bela sendo a Bela. Então, eu nunca me aprofundei na síndrome. E eu prefiro assim, não sei se eu tô correndo de algo, eu não sei o que eu tô fugindo de alguma coisa. Mas hoje em dia eu vivo bem em relação a isso. Mas eu acho que não tem um certo e errado. Não. Eu acho que tem como cada um lida. Isso. Né? Assim como tem muitas mães atípicas que param de trabalhar para se dedicar, porque elas entendem muitas vezes que isso é ou porque é necessário, ou porque elas entendem que é isso que elas querem e que elas precisam fazer. Tem outras que querem seguir sua carreira, sua vida profissional e conciliar as duas coisas. Não tem certo e errado, né? Não tem certo e errado, não tem melhor nem pior. Tem o que cada um entende que dá para ser para si. Que é importante para você. Então, eu nunca me aprofundei na síndrome dela. E no início, a gente recebeu um diagnóstico de autismo porque ela estava atrasada, tanto na escolinha. A gente percebeu alguns atrasos também e a questão do público, né? Alguma criança chorava, ela chorava. Mas eu não tinha ideia da complexidade do que era o autismo. Então, foi assim, ela tem autismo, ela pode ter autismo. Foi o que a gente recebeu do médico. Vamos fazer as terapias e vamos estimular, porque numa dessa ela vira a chave e ela vai conseguir se desenvolver. Tá bom. Vamos lá, correr atrás da máquina, né? Mas assim, muito natural foi, assim. Autismo, Nunca foi um bicho de 7 cabeças pra ti. Mas foi por ignorância minha. Eu não sabia o que estava acontecendo. Pra mim foi assim, Tu era novinha, né? Novinha, tinha 23 anos. Tipo, tá, ok, tem autismo. Tá bom, vamos lá, vamos curar. Foi mais ou menos isso. Vou fazer terapia e vai ficar tudo bem. Igual treino. Tu não tá bom o suficiente, vamos treinar e vamos melhorar. Acho que foi essa a ideia, assim. E começamos as terapias. Então, eu falo, eu tava lá no tatame, com um monte de gente exalando saúde, um monte de gente com corpos, assim, eu falei, são deuses e deusas gregas, todo mundo aqui, todo mundo muito bem.
E no dia seguinte eu estava na clínica com um monte de criança. Uma criança cadeirante, uma criança que não fala, uma criança que não anda, uma criança com quase se alimentando por sonda. Então, assim, eu fui do 8 ao 80, literalmente, da noite pro dia. Eu falei, meu Deus, que mundo é esse que existia, sempre existiu, e eu nunca vi? Eu falei, gente, eu nunca olhei pro lado. Para mim, o que me interessava era a medalha. E a medalha, ela ficou tão pequena perto daquilo ali. Eu falo assim, fica tão pequeno perto da subida do degrau de uma criança, fica tão pequeno. Não que ela não tenha o seu valor, não é isso, mas para mim, naquele momento, ela ficou muito pequena. E eu fiquei ali na clínica durante alguns meses. E a Bela, na minha cabeça, estava se desenvolvendo ok. Muito pouco, mas perto de outras crianças, você começa a comparar, estava bem. E um dia na mesa, assim, igual nós estamos aqui, uma mãe falou assim, eu lembro o nome das crianças até hoje. O Otávio já falou, já está fazendo isso, faz 6 meses que ele está aqui. E outra mãe, o Enzo, ele já está escolhendo o filme que ele vai assistir. E daí eu contei as mãos na minha coxa, assim, quantos meses a Bela estava. Tinha 6 meses, se eu não me engano. Eu falei, ixi, a Bela não mudou nada. Tipo assim, eu parei e... Nossa, ela não teve nada, nenhum ganho. Eu falei assim, a terapia não está errada, porque senão estaria todo mundo aqui. Claro. Os outros não estariam Os outros não estariam se desenvolvendo. Eu falei assim, ela não tem autismo. Essa criança tem outra coisa. E foi quando eu encontrei a minha advogada, que é minha advogada até hoje. E ela falou assim, também acho que não tem autismo. Eu falei, tá, então vamos ver o que ela tem. Daí começou uma outra corrida. A gente foi numa médica que fazia intercâmbio, Estados Unidos, Brasil, e bem naquela semana ela estava aqui. Daí o pai, pra quê? Né, o pai dela, né, pra quê? Pra ter o mesmo diagnóstico? Acho que doía nele, né? Falei assim, mas vamos ter certeza. Não lembro de onde que eu tirei dinheiro. Eu lembro que eu paguei aquela consulta, assim, era muito cara. A médica olhou, falou assim, olha, 5 minutos de consulta. Eu falei, ela não tem autismo. Tá bom. Eu falei, só pode vir coisa pior, né? Daí, 1 hora de consulta, no final da consulta, eu dei um pão de queijo pra Bela, porque ela ama pão de queijo. E ela virou a mão assim. Né, médica? Ela sempre costuma virar a mão desse jeito? Eu falei, sempre faz isso. Ela falou assim, olha, eu acho que pode ser síndrome de Rett, mas não olha no Google. E eu, putz. A primeira coisa que eu fiz foi olhar no Google. E eu lembro que eu cheguei em casa, olhei no Google, eu desabei, né? Lógico. Tipo assim, tava eu e ela lá, ela vendo televisão, eu desabei. No dia seguinte, eu já tava na geneticista. Exatamente, no dia seguinte, eu fui na geneticista. E ela me solicitou um exame, um laboratório também lá dos Estados Unidos, me solicitou. E eu falei, não, vou fazer esse exame agora. Eu paro para pensar, eu não sei de onde que eu tirava dinheiro para isso. Eu acho que foi meu irmão, eu acho que eu fui dando um jeito, porque era tudo muito caro, eu lembro, na época. E plano de saúde? Não, 3 meses. Eu ia ter que fazer uma solicitação pro plano para ver se eles iam pagar. Eu ia demorar quase 3 meses, é pouco. Eu ia demorar 6 meses para descobrir o que minha filha tinha. Falei, você tá louco? Não vou. Falei, eu aumento minha aula, dou um jeito aqui, mas eu quero isso para ontem. Daí eu peguei... E a importância de entender urgência, né? Urgência. O nome aqui, a gente botou saúde urgente, porque é justamente assim, não se pode esperar, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, assim, ou qualquer outra situação de saúde, enfim, não só infantil, mas é urgente, não se pode, não se tem esse tempo, é perda de desenvolvimento, de terapia que se perde, né? Vou aguardar mais 6 meses, vou aguardar... É tempo perdido, né? E ele não volta. Não volta. O tempo é precioso. Ele não vai voltar. Sim. E fui na geneticista com ela. Eu saí da geneticista, fui direto
no laboratório, lá na Zona Sul, estava na Zona Norte. Fui direto. Fiz o exame de sangue e esperei. Falei, agora esperar. Mas eu lembro que foi assim, uns 15 dias que ela colocava a mão na boca e tirava. Que ela botava a camiseta na boca, porque uma das características da síndrome de Rett é essa, né? Mão na boca, camiseta na boca. E a Bela, assim, tem a mão totalmente destruída, assim. Que eles não têm o controle da mão. E tudo que ela fazia, um pouquinho, tirava. Até que um dia eu olhei para ela, eu falei, você já sabe. Eu acho que lá no fundo a gente sabe. Né? Eu falei, ela tem, cara, ela tem isso aí. Eu falei assim, eu tenho um ponto de esperança que ela não tenha. Mas eu acho que ela tem. Até que daí eu recebi, 15 dias depois, o diagnóstico. Foi até uma forma, assim, muito... Eu costumo dizer até doce de receber um diagnóstico, porque eu entrei no site do laboratório, cliquei em um monte de botão, que eu não deveria ter clicado, que era o médico que tinha que ter feito, mas eu não sabia. Eu fui abrindo, porque estava meu nome, autorização, mandou. E eu estava era um dos últimos dias de treinamento ali para a equipe ainda. Estava no meio do tatame, à noite, e ela estava comigo, porque ela sempre ia nos treinos comigo. E eu recebi um e-mail. Eu falei, depois do treino... Que idade ela tinha nessa época? Ela tinha 3 anos. 3 anos. Ela teve os primeiros sintomas ali de autismo com 2. Até os 2 anos, a Bela corria, pulava, chegou a falar. Ela fazia muitas coisas dentro do esperado. Ela fez tudo até os 2 anos. Chegou com 2 anos, ela começou a regredir. E aí eles devem ter entendido que era um autismo regressivo. Ninguém me é isso que eu falei assim, ninguém me falou nada. Tipo, é autismo. O médico foi bem assim, é autismo. Tá bom. Tem que fazer terapia. Tá bom. Eu também não fiquei questionando. Eu fui entender depois que existia autismo regressivo. Depois que eu fui me aprimorar um pouco, entender a complexidade das coisas, né? Mas até então, eu vivia na ignorância. E eu ouvia tudo que os médicos falavam. Tem que fazer tal coisa, vou fazer. Então, eu só fui indo. Sabe quando você vai indo? Eu ia. E recebi o diagnóstico. E nesse mesmo dia, eu conversei com um atleta meu. E a gente estava falando sobre filhos e um monte de... E ele me perguntou qual foi o dia mais feliz da minha vida. E eu falei, nunca foi uma competição. Nunca foi nada da minha infância. Eu falei, mas teve um dia muito especial para mim, que eu senti muita presença de Deus naquele dia. Eu falei assim, foi o dia que eu fiz a primeira eco da Bela. Eu falei, ela tinha o tamanho de um feijão. E ela batia o coração a 172 BPM. E daí ali eu fiquei olhando para aquilo, só tava eu e ela. E eu falei assim, mas como é que pode um coração bater tão rápido dentro de um feijão? Foi aquilo que eu entendi. Eu falei assim, gente, eu acho que Deus existe. Eu falei assim, aquele foi o dia mais feliz da minha vida, porque eu entendi que tinha um coração dentro de um feijão. Tinha vida dentro de uma coisa muito pequenininha, batendo muito mais rápido que o meu coração. E passou. Quando eu recebi o diagnóstico, eu mandei, né, avisei o pai que estava viajando e mandei um WhatsApp para ele. Por que comigo? Ele falou assim, porque você é a pessoa que vê um coração dentro de um feijão. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou sempre ser essa pessoa. Que eu vou ver vida em tudo. Em tudo que eu puder fazer, eu vou ver vida. Foi ali que eu decidi, sabe? É isso aqui, mas tem vida. E eu vou seguir. Foi isso. E aí começou toda uma batalha ali para conseguir as intervenções, para ela ter acesso a tudo e briga na escola. Eu imagino que essa é a realidade de toda mãe atípica. Daí começa, né? Mas ela... Eu não vou me estender muito nas brigas, porque eu acho que até fica repetitivo, né? Acho que todas as mães passam por isso. Mas eu vou olhar, vou ter um outro olhar. Sim, eu já discuti na escola, já
Já tive alguns pequenos... Sou conhecida um pouco lá na cria. Ah, Milena, mãe da Bela. Falei, sou eu mesma. Já fui no Ministério Público, enfim. Minha história não vai mudar muito Sim. das batalhas das outras mães. Mas eu também tive muita sorte, assim, de encontrar pessoas muito boas. A gente sempre costuma olhar o não da escola, mas eu tinha o sim da professora, professora Mônica, professora muito boa. E eu tinha o sim da coordenadora, a Maria Ângela. E a Rita, se eu pudesse fazer uma lista, assim, de pessoas que deram sim para minha filha, né? Porque eu acho que a escola é feita de pessoas. Sim, com certeza. A escola é feita de não pessoas. dá pra gente generalizar nada, né? Então, assim, por mais que eu tivesse alguns problemas com a escola, ou as diretrizes da escola, eu tinha pessoas trabalhando ali dentro que enxergaram a Bela, né? E o nome da Bela é da Bela, a Fera mesmo. Porque eu falei assim, eu quero que ela enxergue além das aparências. Falei assim, eu não quero que ela enxergue a aparência das pessoas. Eu quero que ela enxergue além. E eu acho que a Bela faz isso. Né? Ela faz com que as pessoas enxerguem além de uma síndrome. Então, eu tive toda a minha batalha. Fui no ministério. Hoje em dia, ela estuda numa escola estadual. Porque eu falei assim, a escola é boa, eu quero que ela socialize, eu quero que ela brinque, eu quero que ela seja criança. Eu, honestamente, hoje eu não quero que minha filha aprenda matemática, história. Eu não gostava. Falei assim, como é que eu vou fazer uma criança que tem que tem dificuldade de se manter, sei lá, um dia inteiro sem ter uma convulsão, querer que ela aprenda, eu quero que ela brinque. Quero que ela seja criança, que ela conviva com crianças. Eu falei assim, aqui ninguém me incomoda, na escola que ela tá, ali o pessoal tá pelas crianças, alimentação, e é isso, sabe? Então, todas essas brigas de convênio, tudo eu enfrento, como todo mundo. Mas tem uma coisa que eu decidi, eu falei, se eu vou entrar, eu não vou perder, eu vou entrar para ganhar. Assim como no judô. E eu ensino os meus. Se você vai entrar, cara, você vai entrar para ganhar isso aí. Então, qualquer decisão que eu vá tomar com a Bela, eu entro para ganhar. Minha cabeça já cocria que eu tô ganhando algo lá na frente. Então, eu tenho certeza que tudo que eu entrar para Bela, eu vou ganhar. Sim. Isso é certo. E faz muita diferença, né? Isso é impressionante, assim, o quanto isso, de fato, o universo cocria mesmo, né? A nossa força ali, a nossa intenção, né? Eu entro com ela, assim, eu tenho... meu próximo passo é entrar com medicação, que tem uma medicação para a síndrome de Rett, né? Não é uma cura, mas é algo que ameniza. E na hora que falou, ó, vamos entrar, eu falei, eu já ganhei. Falei, eu vou entrar, porque eu ensino todos os meus atletas. Se é para entrar, a gente vai entrar para ganhar. Pode perder? Pode. Acontece no jogo. Falei, mas para Bela, eu só entro para ganhar. Isso eu tenho certeza absoluta. Nada me tira da cabeça que a gente vai ganhar tudo que a gente tiver que ganhar na nossa vida. Sim. E a síndrome, assim, de uma maneira bem rasa, porque, né, eu também não sou médica, então também aprofundar muito, ela se configura nesses atrasos, então, que vão acontecendo. Ela tinha adquirido já determinadas... se desenvolveu ali e ela foi perdendo as habilidades. Sim. A síndrome, ela se manifesta em várias idades, né? Em idades totalmente diferentes. Então, tem crianças que se manifestam com 6 meses, às vezes com uma crise epilética, hipotomia também. As meninas são mais molinhas, né? Às vezes, tão confundida com autismo ou paralisia cerebral, que às vezes vai ter um diagnóstico lá com 7, 8 anos de idade. Às vezes a criança nem tem, vai ser autista para sempre, mas ela tem Rett. E tem crianças que têm Rett e autismo. Sim. Né? Sim. Que casa junto. Então, assim, depende. O que aconteceu com a Bela? Vou falar o que acontece com a Bela. Até os 2 anos, ela falou, pulou, correu, subiu e desceu do sofá, subia na mesa, falava. Eu lembro até hoje, a última vez que eu brinquei de cadê a Bela? Tá aqui, cadê o bebê, né? Achou. Eu falei, faz de novo. Ela não fez. Eu falei, gente, não fez. Mas eu gravei aquele dia, porque eu achei estranho ela não fazer mais. Daí, com 2 anos, ela começou a
andar mais devagar, a falar menos, a não pular, ela não escalava mais. Daí também foi uma professora da escola, porque ela já estava atrasada na fala. Todo mundo falando, ela já não estava falando. Jogou uma almofada, brincando, dando um susto. Todo mundo se assustou e a Bela aqui, ó. Nem aí pra Hora do Brasil. Ela falou, Milena, tem que ir fazer um exame de audição nela. Falei, cara, ela não é surda, ela não tem problema de audição. Falei assim, porque se minha mãe abre um pacote de bolacha na cozinha, essa criança sai do quarto e vai pra cozinha? Ou ela tem uma escuta muito seletiva. Eu falei, mas ela não tem problema de audição. Mas eu fiz os exames. Não tinha nada. E daí começou. Daí foi onde surgiu o autismo, né? Onde entrou o autismo na nossa vida. Foi ali. Sim. E aí, como surge, então, o autismo hoje na tua vida como profissional? O que aconteceu, né? Durante o decorrer da vida da Bela, eu queria muito que ela fizesse qualquer esporte. Qualquer esporte eu estaria muito feliz. E a gente ia nas academias ou nas escolas. Não tem como, não tem estrutura. É sempre isso, Natal da estrutura, não tem estrutura. A gente não consegue, só tem um professor. A gente não pega. Eu falei, nossa, gente, que dificuldade de trabalhar com uma criança, né? Eis que surge para mim um dia, no clube. Eu queria muito que meu filho fizesse judô. Falei, tá bom, matricula. Não, Milena, mas ele tem autismo. Tá bom, matricula. Matriculou, daí o Lucas foi lá e começou a fazer judô, do jeito dele. Começou a fazer. Daí surgiu o Pedro. Pode fazer, prof? Pode fazer. Eu que lutasse. Não, eu não tava nem aí. Podia ter 20 crianças lá. A criança ia fazer. Ela ia fazer o que ela pudesse fazer. Ela ia estar lá dentro. Eu não ia falar não pra ninguém. Não ia falar. Eu não queria que alguém sentisse o que eu senti. Eu falei, eu não queria que nenhuma mãe, nenhum pai passasse por aquilo que eu passei. De dentro do esporte, da minha área, eu ouvi dos profissionais da minha área que a minha filha não podia fazer. Eu falei, não, vou quebrar isso aí. Falei, ninguém vai sentir o que eu senti. Não quero proporcionar isso para ninguém. E daí surgiu o Arthur, daí começaram as aulas particulares. Porque, claro, tem autista que consegue fazer em turma, tem autista que ainda não. A ideia, o propósito do meu trabalho é fazer com que as crianças consigam praticar em turmas, nem que sejam turmas reduzidas. Mas acontece que às vezes eu não vou conseguir. E daí a Beabá me abriu um espaço, me abriu uma oportunidade de começar a trabalhar com as crianças da clínica. A Grazi me fez uma parceria comigo e ela entendeu, e foi muito legal da parte da Graziele, entender como que o judô poderia contribuir para os pacientes dela. E ela viu que dava resultado. Porque o judô envolve muita disciplina. A aula é bem montada, né? Início, meio e fim. Tem uma rotina que acontece. Então, a gente tem que colocar o kimono. Então, assim, você já começa quebrando que já tem que colocar uma roupa diferente para eles. E tem uma rotina de exercícios. O exercício é bom para todo mundo. Por que não vai ser bom para uma criança autista? Ou uma criança com deficiência, qualquer uma. Então, assim, eles começaram a pedir pelo judô. E o judô é legal, igual eu falo assim, aqui é aula de judô, tem que ser divertido. Tem que ser muito bom. Claro, não em todos os momentos. Não é terapia. É diferente. É um esporte. Eu não faço terapia. Eu não sou terapeuta. Eu sou professora de judô. Então, ali eles vão aprender judô. Então, eles aprendem os golpes, eles aprendem toda a filosofia do judô. Eu tenho eu não tenho só autista, tá? Esses dias surgiu uma criança cadeirante. Dá para fazer, Milena? Eu falei, dá para fazer. Eu falei, não sei o que, mas a gente vai dar para fazer isso aqui. Eu falei, tem Neuasa, que a luta do judô ela é dividida entre Tachiwaza, que é a luta em pé, e Neuasa, que é a luta do chão. Vai fazer. O que der para fazer, ela vai fazer. Então, assim,
as psicólogas, as médicas começaram a indicar e a entender a importância que o esporte traz, os benefícios que o esporte faz. Porque vai ter algum momento que eu vou conseguir juntar 2 crianças autistas para fazer. O judô precisa de quê? De contato. Eu não tenho... Todas as minhas crianças têm contato comigo. Segura na gola, segura na manga, um tecido diferente. Então, você vai quebrando várias coisinhas deles. E eu falo assim, eu não negocio com criança. Não vem negociar minha aula aqui de... Vai ter brincadeira? Eu falei, não negocio. Aqui é judô, a gente vai fazer judô. É disciplina, sabe? Então... E eu comecei a ver a alegria das mães e dos pais nas pequenas conquistas deles, na entrada de um golpe. É difícil fazer golpe. Claro. Não é fácil fazer um golpe de judô. E eles fazem. Eu coloquei esses dias uma outra criança para participar de uma competição no público. Quando eu olhei para a arquibancada, tava a mãe, o pai, os irmãos tudo chorando, a criança lá no meio se divertindo, fazendo todos os golpes que eu tinha ensinado. Olha, não é a criança, eu acho que foge um pouquinho, não é a criança fazer o judô, acho que é você proporcionar o mais perto da normalidade para esses pais. Porque talvez era isso que eu gostaria de passar com a Bela. Porque eu acho que quando vem um diagnóstico para uma família, se fala muito no luto, porque é a morte daquele filho projetado. Isso. Que o pai vai levar no estádio para ver um futebol e vai jogar bola, e a mãe quer levar a menina no salão. Uhum. Então, existe uma projeção. E aí, quando vem o diagnóstico, essa projeção morre. Uhum. Então, agora não é mais o que eu sonhei, idealizei, imaginei a vida inteira. Agora a gente vai ter que ver o que essa criança, né, o que essa pessoa vai... E essas coisas acabam ficando para trás, né? Vem toda essa rotina de terapia, né? Que é eu trouxe a Xana aqui, e ela disse assim, meu filho tem rotina de CEO, porque ele sai às 7 da manhã e volta ao final da tarde. É bem isso. E acaba se ficando muito nisso. E aqueles sonhos, tudo aquilo que se imaginava, acaba ficando para trás. E eu acho que poder trazer isso é belíssimo. Acho que a gente acaba tendo outros sonhos, né? Outros momentos tão bons quanto, né? Outras vitórias. Mas eu não vou negar, não vou ser hipócrita de, eu não... A minha filha é assim, e ok, né? E a minha vida é essa. Mas eu não nego que eu gostaria de ver minha filha fazendo outras coisas, né? E poder proporcionar isso para os pais, ver uma criança lá no meio de um ginásio, do jeito dele, fazendo do jeito dele. Vendo a família feliz, que ele superou, assim, dezenas de coisinhas. É muito bom. E como educadora falando, fazer com que os outros judocas da mesma idade que aquela criança entendam que ele é uma criança autista e que ele precisa cair para aquela criança, não tem preço. Meu Deus. Porque você começa a entender que não é só a criança com autismo que tem um significado. Tem uma família muito feliz de ver ele se superando. Mas eu tenho uma geração de judocas, crianças, que estão entendendo que eu tenho um autista dentro da minha turma e tá tudo bem eu cair para ele. E que começaram a comemorar as vitórias do amigo. Olha, Seisei, ele fez um Osotogari. Seisei, olha, o Pedro fez tal coisa. Até o ponto que pararam de me chamar e eles começaram a comemorar entre eles. Nossa, Pedro, parabéns. Você conseguiu, faz força. E não tem, assim, um dia que eu esqueça, que foi no dia... Essa turma tem 33 alunos, tá? De 9 a 12 anos. Eu passei um jogo de eliminação. Eu fiquei com os menores ali de olho, fiquei olhando ali. O Pedro, eu sempre coloco ele na idade dele. Quando eu olhei de longe, os meninos, que são super competitivos na cidade, perdendo pro Pedro. Nossa, Pedro, você me jogou. Nossa, Pedro, você me jogou.
sozinhos. Eu não precisei pedir, eu não precisei... Eles se organizaram. Até fazer o Pedro chegar na final. Sabe, você vê uma turma de 33 virados no girai, porque a criançada, só Tasmania ali, se organizando para fazer um amigo autista com extrema dificuldade ganhar. Daí chegou na final, outro aluno, eu preciso perder pro Pedro? Eu falei assim, não, você não precisa perder pro Pedro. Você pode ganhar dele de uma forma educada. Você não precisa jogar ele do terceiro andar. Tudo bem. Ele foi lá, 1-0 pro Pedro. Ele foi lá e caiu pro Pedro. Ele olhou pra mim assim, jogou bem devagarinho. 1-1. Ele foi lá e jogou de novo o Pedro bem devagarinho. Ele, Ceci, eu queria muito ganhar. Eu falei, tá tudo bem, parabéns. Você ganhou. E o Pedro ficou feliz de um lado, que chegou na final. O outro ficou feliz do outro. Você também não pode, né, tirar o direito também do outro de querer ganhar. Mas você pode ensinar ele o como ganhar. Então, ali eu vi que o esporte, ele não é só pro autista. Ele é para uma geração. Ele pode mudar uma geração inteira. Sim. Eu sempre tive esse olhar, tanto que eu sou apaixonada por esportes. E sempre vi, assim, o esporte como uma mudança de país, assim. Eu sempre achei que uma forma de melhorar comunidades carentes é com o esporte, é colocando, né, por exemplo, fazendo projetos sociais através do esporte na periferia. É uma enfim. ferramenta. Eu acho que é uma super ferramenta e obviamente, a gente sabe que o esporte no Brasil ele não é valorizado. O esporte olímpico, muito menos, né, se não for o futebol. E a gente sabe das dificuldades, né, para isso. Mas eu sempre enxerguei o esporte, assim. E tu falando dessa forma, assim, a gente vê a beleza do que o esporte faz, mas não só isso, assim, a gente vê a generosidade das crianças de fato, assim. Porque a gente fala muito aqui, eu escuto muito ouvir sobre preconceito, né? Em escolas, por exemplo, muitas mães que não querem, mães típicas, não querem que uma criança típica esteja na mesma sala de aula, acha que vai atrapalhar o desenvolvimento do seu filho, isso acontece muito. E vendo tu falar, a gente vê o quanto a criança, por si só, ela é generosa, né? Se ela não é contaminada pelos adultos na sua volta, ela consegue agir de uma forma, assim, encantadora, que eu acho que é a grande beleza da criança, né? A falta de malícia, né? E é muito lindo ver isso, assim. E daí você começa a ver o esporte, né, com a tua magnitude, a magnitude que ele é. Então, eu entrei num alto rendimento, de repente eu estava ali querendo proporcionar uma vivência para uma criança especial, e de repente eu falei, cara, eu tô proporcionando aqui para 30, 40, 50, porque é um efeito dominó. Né? E daí você vai ouvir de um aluno meu, você dá aula para fulano? Não sei se eu falei, ele estuda lá na minha turma, eu defendi ele esses dias. Como é que tu vai ficar orgulhosa de um guri desse? Porque eu queria que defendesse a Bela também. Sim. Sabe? Então, acho que você consegue mudando através do esporte, o olhar, a geração. E é muito legal também para um pai típico, lá da arquibancada, ver o filho dele caindo para uma criança especial. Ele também fica orgulhoso. Claro. E daí entende que o judô não é só a competição. É uma filosofia, ele vai além. É o cair e se levantar o tempo inteiro. É a resiliência que a vida exige. Exige você cair e se levantar. Quando eu competia, eu ia lá, podia perder a competição no sábado. Segunda-feira eu tinha que estar no tatame, treinando, recomeçar. Podia ir lá e ganhar a competição no sábado. Na segunda-feira eu tinha que estar lá, em cima do tatame, recomeçando tudo de novo. Sim. Então, acho que é isso que o judô me ensinou. Sim. E o que tu percebe, assim, de desenvolvimento, daí, mais do ponto de vista terapêutico, óbvio, tu não é terapeuta, mas o quanto o esporte consegue ajudar dentro das outras áreas ali, dos outros profissionais, no sentido de desenvolvimento mesmo? Tem a parte física, né, que é uma consequência, né? A parte física é uma consequência. Eu vejo muito, assim, durante as minhas aulas, a organização mental que as crianças precisam ter. Então, assim, a gente tem ali o início com a saudação, a gente vai fazer toda a parte física,
dele. Às vezes é um circuito, imitações de alguns bichos que a gente precisa fazer os movimentos. Daí tem a parte de quedas, que é muito importante, a questão das quedas, para aprender a cair, para não se machucar. Daí vem o golpe, uma brincadeira. E a questão da disciplina, igual não tem uma troca. Eu não trabalho com trocas ali no judô. Tipo, são raros os momentos que eu uso isso. Se você fizer tal coisa, tu vai ganhar tal coisa. Não existe muito essa. A recompensa, eu não no dou caso, muitas recompensas. Não é que eu não dê. Eu tento minimizar essas recompensas. Né? Então, tem que fazer. Por quê? Porque tem que fazer, cara. Tu tá fazendo judô é assim. Mas é assim. Vamos fazer? Tá, vamos. Tu vai ficar mais forte. Então tá bom. Então, talvez a consequência... O legal do judô é assim, hoje ele tá... Dá um exemplo. Ele consegue ficar 10 segundos em 4 apoios. Mão e os 2 pés, sem o joelho. Na outra aula, ele conseguiu ficar 20. E não foi uma recompensa imediata. Foi ao longo do processo. Né? Antes ele não conseguia fazer um golpe. Agora ele já faz um golpe. Antes ele não conseguia botar o kimono. Tem criança que não quer botar o kimono. Nossa, olha que legal, ele já tá colocando o kimono. Então, eu vejo que o judô, ele é um pouquinho mais longo. Assim, tem que ter um pouquinho mais de paciência. Né? E a comunicação é outra. A minha comunicação é diferente, assim, da terapia. Né? As meninas, os terapeutas precisam ter um tipo de comunicação. A minha é mais... eu falo é mais maloqueira que a minha comunicação com eles. Mas é uma comunicação, eu acho que eles conseguem se expressar também de outra forma. Então, acho que quando se casa tudo junto, quando tem esse casamento de terapias com o esporte, eu acho que a criança começa a ficar completa, assim. E ele vai querer chorar, ele vai querer fazer tudo. Mas eu tenho mais tempo, igual eu falo, agora é a hora da massagem. Eu quero massagem. Então, já sabe, vira de barriga para baixo, já sabe fazer. E tem essa troca, né? Então, acho que esse ganho dessa organização, dessa disciplina, e daí entender também que não tem esse benefício tão rápido ali, naquele momento. Sabe? Às vezes dá um trabalho ali, mas vale a pena. E às vezes eu cedo também. Claro, tem que ceder. Sim. E na verdade, tudo isso parte muito da Bela. Né? Porque provavelmente se a Bela não existisse, talvez tu não faria esse trabalho hoje. Tu ia seguir lá na tua alta performance dentro do judô dessa forma. Talvez eu não entendesse a magnitude que foi a vinda da Bela, né? E entra a questão da empatia. Eu sou mãe, eu trabalho no município de Canoas, ali, onde eu só trabalho com crianças autistas. Então, assim, tem uma turma lá que eu tenho 6 crianças autistas. Não me pergunte como que eu dou aula. Eu sei que todo mundo sai vivo lá e bem feliz. Mas é você entender como você gostaria que tratasse seu filho. Sabe? E quando as mães me trazem, eu já falo logo. Falo, também sou mãe atípica, eu sinto tudo que vocês estão sentindo aí. Então tá bom. Dá um alívio nelas. Tão grande. Tão grande. Que nem eu sabia que isso poderia acontecer. Então, a Bela, ela me trouxe para esse mundo. E eu acho que a gente fez ali uma torta de limão, doce. Porque eu realmente quero que a vida das pessoas seja mais bela mesmo. Seja mais doce, porque já não é fácil. Sim. Né? Eu não quero deixar mais difícil. Sim. Eu quero deixar melhor. Sim. E o quanto também essa tua satisfação pessoal com o teu trabalho também, às vezes, te torna uma mãe até mais inteira, né? Para ela, porque muitas mães abdicam, né, dos seus sonhos pessoais e passam a viver, né, para o seu filho, e tá tudo certo. Sim. Né? Não é uma crítica de forma alguma, mas eu vejo que o brilho no olho com que tu fala, do que tu faz, com toda certeza a Bela também sente isso, né? Porque ela recebe uma mãe que chega em casa com um brilho no olho pelo que fez. Às vezes cansada, né, Bela? Mas tudo bem. Mas eu acho que
que isso é um ciclo, né? Que vai acontecendo. E como a gente falou, é da vida. Ninguém sabe o que está por vir na vida da gente. A gente vai lidando com as coisas e vai fazendo. E eu vi tu falar em algum momento, não sei se foi no teu Instagram, sobre a importância que tu teve quando tu recebeu o diagnóstico de manter os teus sonhos. Sim. De seguir com a tua parte, com a tua individualidade, né? O quanto aquilo foi importante para ti. Sim. A minha mãe me ensinou, desde muito cedo, ela foi uma mãe assim, que a prioridade é a mãe. Para vocês, para o outro estar bem, eu preciso estar bem. Então, desde que a Bela nasceu, eu sempre me cuidei antes para poder proporcionar o melhor para ela. E eu tomei uma decisão, eu falei assim, eu quero muito que a Bela tenha orgulho de mim, independente de como ela é. Orgulho no sentido de olhar e falar assim, pô, quero ser igual minha mãe. Sabe, eu acho que não tem satisfação melhor do que você olhar para sua mãe e falar assim, não, quero ser igual minha mãe quando crescer. Mesmo alguma coisa diferente, óbvio, mas... E eu olhei assim, às vezes eu me pergunto, será que é Bela? E olhar para mim hoje e falar assim, nossa, tem uma mãezona, sabe? Hoje em dia, a minha mãe veio para cuidar dela o ano passado, já tá 1 ano comigo, justamente para eu conseguir trabalhar o suficiente para ficar bem. E agora eu me emocionei. É normal. E eu acho, e minha mãe sempre cuidou muito dela, e eu nunca quis abrir mão dos meus sonhos. Mas eles sofreram adaptações, né? Foram necessárias. Mas eu sempre pensei assim, eu preciso estar bem para ela. Falei assim, eu falo, hoje a síndrome não vai me ganhar. Hoje ela não vai me ganhar. E eu vou seguir realizando os meus sonhos, os grandes, os pequenos, os médios. Porque eu sei que eu realizando os meus sonhos, vai respingar na Bela. Eu não sei quais são os sonhos da minha filha. Eu nunca vou saber. Mas eu acho que ela vai ficar feliz se me ver feliz. Claro, claro. Então, eu acho que eu busco isso pra nós. Sim. Sabe? Sim. Então, eu vou continuar buscando. Sim. Né? Sim. Então, acho que eu vou nesse caminho, assim, de viver. Que eu falei pra ela na praia uma vez. Eu falei assim, a gente não veio pro mundo pra sobreviver, Bela. A gente não vai ficar aqui fazendo terapia em 4 paredes o resto da nossa vida, não. Falei assim, a gente veio aqui pra viver. Falei, então a gente vai pra praia, a gente vai pra Disney, a gente vai pra onde a gente quiser ir. Mas eu não vou ficar sobrevivendo aqui, não. Eu vou viver com você. E às vezes eu vou viver sozinha. E às vezes ela vai ter o tempo dela pra viver. Ou com a avó, ou com o pai. Porque somos pessoas diferentes. A Bela é a Bela. Eu sou a Milena. Eu tenho a minha identidade como Milena e ela tem a identidade dela como a Bela. Não somos únicas, né? Uma só. Não, ela é uma pessoa. Eu sou outra pessoa. Então, assim, ela tem os objetivos dela dentro da terapia, que eu que coloco. Mas eu tenho a minha vida. Sim. Sabe? E eu vou viver a minha vida também. Eu acho que a gente precisa, as mães, qualquer mãe, qualquer pessoa precisa desse tempo. De saber ser só. Sim. Sabe? E a maternidade atípica, ela traz isso como um desafio gigantesco, porque eu escuto os relatos das mães a todo tempo, assim, mães que já tinham um filho e depois tiveram um filho que foi diagnosticado com autismo, por exemplo, e que falam que se sentem muito culpadas por terem abandonado, não abandonado, mas que passaram a se dedicar tanto a esse filho que requer uma necessidade especial, que se sentem muito culpadas por como se tivessem deixado de lado, né, os filhos mais velhos, porque acaba tendo essa demanda, né, e é muito difícil, eu acho, administrar isso, assim, né, o quanto, até onde vai a minha individualidade e a necessidade que eu tenho de amparar, né, essa criança. Eu acho que esse é um conflito que toda mãe atípica vive o tempo todo, né? Sim. Eu fui criada no sentido... Entendi, né? Também tive meus problemas na infância. Acho que meu pai e minha mãe proporcionaram a versão que eles melhor podiam me dar. Talvez não fosse a versão que na época eu entendesse que fosse o melhor pra mim.
Não sei, mas fez quem eu sou hoje. Então, com todos os defeitos, com tudo, e eu acho que cada um proporciona aquilo que pode dar para os seus Sim. filhos. Sim. E, cara, se você tem um filho atípico e outro não, o outro vai ter que lidar com isso. Por quê? Porque ele tem um entendimento melhor que o outro. Uhum. Então, ele vai ter que lidar, cara. Ele vai ter que aprender a lidar. Sim. Sabe? Não é... Eu sei que dói, eu sei que é duro. E eu sou um pouco firme nisso. Ele vai ter que aprender a lidar. É difícil também sair trabalhar, às vezes, 12, 13, 14 horas por dia. Às vezes, virar à noite e não ver a Bela. Às vezes, eu me sinto mal. Eu falei assim, bom, ela vai ter que aprender a lidar com isso. Dói? Claro que dói. Uhum. Mas eu falei assim, ó, hoje ela vai ter que lidar com isso. Uhum. Então, acho que a gente tem que botar na balança também que, cara, é porque ele só deu atenção pro fulano. Só deu atenção pro fulano. Vamos usar, fazer desse limão uma limonada, então? Uhum. Uhum. Eu sou desse pensamento, talvez um pouquinho mais Não, duro, não sei. Mas eu não acho que seja duro. Eu acho que seja firme. Eu acho que a palavra é diferente. Uhum. E eu acho que, na verdade, é uma visão bem realista. Porque se essa é a situação, não adianta ficar se lamentando por ela. Essa é a situação. Agora é ver como que a gente resolve para viver o melhor possível dentro dessa Dentro situação. daquilo ali. Né? Porque não adianta querer imaginar, mas eu fico 12 horas longe da Bela. Tá, mas tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Até para poder proporcionar coisas boas para Bela, Pra tem de- que trabalhar. Para ter Exato. uma mãe sã, tem que trabalhar, Uhum. né? Porque senão ela também não vai ter uma mãe sã, Uhum. né? E a gente sempre fala da importância da mãe estar bem, Sim. né? Ela tem que estar bem. Então, eu te vejo, assim, e tudo que eu vejo de ti, assim, que eu olhei como uma pessoa muito firme, né? Acho que não seria nem forte a palavra, porque forte, eu acho que é até ruim, porque daí parece que a gente não pode ser frágil, Sim. né? E eu sou bem frágil. Porque daí parece que não pode ser frágil. E não é disso que a gente está falando, né? Porque eu acho que até mesmo ser forte é poder mostrar a sua vulnerabilidade, né? Mas eu acho que é uma questão de ser firme, né? É assim, é disso que eu vou fazer, e é assim. E acabou. E eu não vou ficar me lamentando sobre o que não foi, sobre o que podia ter sido e não foi. E é isso, e eu vou encarar. É. E talvez isso venha até do esporte, Sim. né? Porque eu, pelo menos, sempre vi, assim, eu não tenho filhos, e eu sempre falei, assim, se eu tivesse um filho, o esporte que eu colocaria meu filho é o judô. Uhum. Porque eu acho que ele é um esporte que faz pessoas bem resolvidas, pessoas que sabem, que respeitam a hierarquia, que tem isso muito forte, né? Como tu disse antes aqui, que a gente estava começando, que o judô ele foi feito para todos, Sim. né? Quando ele foi criado, né? Como um esporte que todos poderiam praticar. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que tu traz isso do judô e aí a gente volta a falar sobre a importância do esporte, né? Eu acho que é importante a gente falar porque eu vejo o esporte como um canal, assim, de conexão, de descoberta. E acho que para as crianças atípicas, de uma maneira incrível, assim. Então, eu quis que tu viesse falar aqui para incentivar, né? Outras famílias atípicas tentarem, né, incluir seus filhos no esporte, para que mais crianças possam ter essa possibilidade. Sim. Né? E uma coisa que eu trabalho muito com as famílias é que às vezes a gente quer incluir a criança na turma, assim, né? Falo assim, não, já é difícil para uma criança dita normal entrar num tatame que nunca viu na vida, com um monte de criança. Gente, é difícil. É difícil para um adulto iniciante fazer judô. Imagine para uma criança. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, que a gente quer incluir, mas não pode ser goela abaixo. Então, eu falo assim, vamos treinar a criança para ela ser incluída. Porque já é difícil para uma criança dita normal, imagina para uma criança típica, que tem outras dificuldades. Então, o meu propósito é trabalhar durante um certo tempo com essa criança, seja 4, 5, 6 meses ali. Ensinar o judô,
bem direitinho, bem bonitinho, para depois a gente coloca ali uma turma de 2, 3, 4, para depois, sim, se ela tiver ok, a gente coloca ela num clube, coloca numa escola, com uma turma de 15, 20. Daí você vai preparar, porque daí quando aquela criança entrar numa turma, ela não vai estar tão perdida. Ela vai se sentir até orgulhosa, que ela falou assim, isso aí eu sei fazer. Uhum. Essa queda eu sei fazer, aquele golpe eu sei fazer. E você também ajuda o professor que está lá. Porque a gente tem que entender que a gente tem 15 crianças de 8, 5, 6 anos e ninguém sabe fazer judô. Eu não posso só corrigir a criança autista. Eu tenho que corrigir mais 14. Uhum. E dentro desses 14 eu tenho um TDAH, eu tenho um menino que não dormiu direito, eu tenho um menino que os pais estão brigando em casa e está tendo uma reação. É isso também que as famílias atípicas precisam entender. Não é só ir lá e colocar a criança, tem que incluir. Calma aí, vamos preparar. Claro. Porque eu tenho mais 14 que também tem seus problemas, que também tem suas dificuldades. Então, eu acho que a inclusão, ela vai além. Então, eu gosto de preparar a criança pra gente colocar ela numa turma. Porque vai ser muito mais confortável para ela, para as famílias e para a minha turma. E para o professor que tá lá. Claro. Porque a gente fala muito da questão da escola, né? Eu vejo muita crítica em relação à escola, assim, as famílias reclamando muito da maneira que a escola recebe e tudo mais. Mas a gente tem que entender a questão da inclusão, que a inclusão não é tratar todo mundo igual. É entender que existe uma diferença que tem que ser trabalhada ali. Né? A lei da inclusão não diz que todo mundo é igual, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Ela é justamente, ela prevê que existe o diferente e que que todo o ambiente tem que ser preparado para esse diferente. Então, de fato, tem que haver essa preparação. Sim. Né? Não é largar lá dentro e agora... Então a lei diz que tem que ter vaga, tá aqui tua vaga e vai. E é uma judiação também. É que foge um pouco do nosso controle, né? Porque já vem a questão da educação do Brasil. Os modelos educacionais diferentes, né? Digamos assim, a sala de aula é isso, é fechada, é conteúdo, 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 conteúdo. Então também... E eu entendo também a escola e os outros alunos, mas eu também entendo que a gente pode talvez fazer um caminho melhor. Eu acho que as crianças, elas devem sim ser incluídas, elas têm que estar lá. Eu gostaria muito que minha filha tivesse mais incluída. Sim. Mas eu acho que a gente está engatinhando. Acho que ninguém entende muito ainda de como fazer essa inclusão. Né? De como, se a gente tem uma dificuldade imensa de, às vezes, ensinar um aluno, porque o cara está com uma certa dificuldade, assim, mínima. A gente já não consegue incluir o cara. Então, acho que falta muita educação para todo mundo, de como colocar. Inclusive para mim, eu também tem horas que eu não sei o que fazer, não sei às vezes nem como incluir a minha própria filha na escola. Sim. Como seria o ideal, porque não tem esse ideal. Sim. Né? O nosso modelo não permite. Então, é que foge do nosso controle. Mas eu vejo que criança tem que estar com criança. Eu também acho. E que tem que ter um esforço e que a gente tem que brigar, sim. Né? Existem maneiras de brigar, né? De lutar por aquilo ali, pelos direitos que eles têm. Mas a gente também tem que ter um bom senso. Hoje em dia eu vejo que não é legal a Belle todos os dias na escola. Não é legal para ela. Então, ela vai com carga horária reduzida. Mas também não me venha igual o pessoal queria que ela, quando eu entrei com o processo, queriam que ela ficasse 1h30, 2 vezes na semana. Eu falei, não. Falei, se eu não vou sair da minha casa, 1h30 da tarde, para levar a criança, para ela ficar de 1h30 às 3, para eu voltar para minha casa? Eu falei, não. Fica dormindo, falei assim, então. Vou ficar dormindo, eu ganho muito mais. E foi onde eu falei pro juiz na audiência. Falei, olha só, eu estudei para produzir pro meu país. Falei assim, eu não vou ficar. Eu falei, só quem é pai e mãe sabe, só de deslocamento, olha o desgaste que eu vou ter com essa criança. Falei, negativo, eu não aceito. Então, acho que tem coisas que tu não tem que aceitar. Eu falei, não, ela vai vir 3 vezes na semana, ela tem o direito de ir todos os dias. Ela tem uma professora para ela que vai todos os dias. Mas a Bela só consegue, nesse momento, ir 3 vezes na semana. Então, ela vai o quê? Ela vai as 3 vezes.
Mas eu acho que é uma balança. É uma balança. É uma balança. É o desafio diário. É ir vendo até onde vai. Mas eu acho que o importante disso também é tu saber os limites. Porque eu vejo que muitas vezes a escola tenta definir qual é o limite dela. Ah, é 1h30. Não, ela vai às 5 horas. Se ela não aguentar 5 horas, então ela sai antes. Mas a gente vai tentar. Vamos ver, vamos testar o limite dela primeiro. Eu acho que isso é importante. Isso me incomoda. Né? Isso me incomoda um pouco. Ah, porque ela só vai ficar 1h30. Por quê? Por que fulano só estuda 1 hora? Eu tenho um monte de aluno que não estuda. Porque as mães cansaram. Sim, eu tenho vários Cansa. clientes. Cansa. Fica brigando. Ah, porque ele só vai porque ele fica 1h30. Por quê? E mãe que não sabe o direito. Eu tenho muito aluno carente, eles não sabem os direitos. Eu falei, por que não? Tu tem que ir lá e tu tem que pedir. Se ele não aguentar, daí você busca. Agora. Tem que tentar. E assim também. E tem que atrair a criança, tem que fazer algo que faça com que ela tente ficar. Porque me parece que é assim, tá? Entrou, alguém fica ali cuidando, dando uma olhada, deu uma chorada, chama a mãe. Né? Ai, desculpa te interromper. Não. Eu falo muito com a Fernanda, que é a pedagoga da Bela, né? A pedagoga fora da caixa. A Fernanda, ela tem uma linha de trabalho bem parecida comigo. Vamos facilitar. O que eu posso fazer com essa criança aqui? O que eu posso fazer com ela? Vou estar 1h30 aqui. Quando vê o monitor, tá mexendo no celular, não tá fazendo nada. E eu e ela, a gente chegou numa conclusão que não tem prazer. Se as pessoas soubessem o prazer que é trabalhar com uma criança dessa e ver o resultado, elas não iam ficar mexendo no celular. Se elas sentissem o que a gente sente quando a gente está ensinando e essa criança faz, elas iam se esforçar muito mais. É que eu vejo que as pessoas, elas não veem a oportunidade de melhorar ali. Melhorar como pessoa. Melhorar a parte espiritual. Elas estão ali para bater o ponto delas. Se elas sentissem, e eu não falo só por mim, eu falo pela Fer também, o prazer que é de receber que seja uma subida de degrau, que seja a criança fazer um cachorrinho, que a gente chama. O prazer que é aquilo ali, que eu sinto todos os dias, elas iriam se esforçar. Porque as pessoas perdem a oportunidade de ser feliz. Eu concordo 100%, porque, obviamente, eu não tenho, dentro do meu trabalho, esse contato direto com as crianças. Mas eu recebo muito feedback. E eu recebo, assim, por exemplo, uma criança com uma seletividade alimentar enorme, que quando chegou até mim, a mãe disse, olha, ele só toma mamadeira e, de vez em quando, come uma bolacha Maria. É só o que a criança come com 4, 5 anos. Aí a gente entra com o processo, a gente consegue o tratamento. Aí a pessoa começa a fazer terapia alimentar. E aí, daqui a pouco, a mãe me manda uma foto dessa criança comendo um brócolis. Exato. E, obviamente, que não fui eu que fiz a criança comer o brócolis. Mas você proporcionou. Mas eu proporcionei, eu faço parte dessa conquista. E isso é o que me move todos os dias. Então, cada vez que eu recebo, assim, que nem agora no Ano Novo, eu recebi mensagem de cliente, assim... Obrigada pelo que tu fez pelo meu filho durante esse ano. Tipo, graças ao teu trabalho, meu filho conseguiu ter tratamento o ano inteiro. Isso é o que faz a gente... É o que move. É quando a gente entende isso. E eu falo isso lá dentro do escritório o tempo inteiro, assim. Então, sempre que entra alguém novo na equipe, assim... agora ainda entrou uma menina nova, eu estava fazendo a entrevista com ela e aí eu falando, que a gente trabalha muito com autismo. Eu tenho um irmão autista. Já brilhou meu olho para chamar ela, porque eu quero pessoas que entendam isso, sabe? Que sintam isso, assim, porque fazer o trabalho qualquer um faz, sabe? Qualquer advogado que estudar e que for ali, ele vai conseguir desenvolver o trabalho. Mas quando a gente coloca amor no que a gente faz, as coisas acontecem de uma forma muito diferente, assim. E a gente cresce como pessoa. E eu digo isso, assim, eu cresci muito, né? Mesmo sem ter esse contato direto. Então, eu fico imaginando os profissionais que têm essa oportunidade. Né? Um dia eu ouvi, trouxe, acho que era uma terapeuta ocupacional aqui, e ela me disse assim, que um dia a criança disse, oi.
E ela disse que aquele oi foi, cara, a maior alegria dela, sei lá, no mês, no ano. E ela disse, para muitas famílias, talvez, uma criança dizer um oi significa absolutamente nada. Mas para aquela criança dizer um oi é tão lindo e foi fruto de tanto esforço que é uma conquista gigante. Eu, voltando, né, eu falei assim, qual foi o dia mais feliz da sua vida, que me perguntaram. E, às vezes, com alguns atletas, eu falei, o que você quer? Eu quero só ser feliz. E as pessoas esquecem que a felicidade são esses pequenos momentos. E daí você falou assim, você proporciona felicidade para as pessoas através do seu trabalho. E, consequentemente, você fica feliz com isso. Então, a felicidade, ela tá aí. Ela não é eterna, ela não é... esqueci o nome agora. Mas ela não é uma linha reta, que você vai estar sempre feliz ali. Ela é aqui, né? Ela é um eletrocardiograma. E por isso que a gente sabe quando a gente tá feliz e triste. Então, as pessoas, elas buscam a felicidade o tempo todo. Porque eu quero ser feliz. Cara, eu falo, a felicidade tá na subida de degrau da minha filha. E ali mora a minha felicidade. Então, assim, a gente tem que olhar pro lado. Que às vezes a felicidade tá do teu lado e você... Parece que a felicidade é só quando tu faz uma viagem, é quando tu troca de carro, Uma grande... né? E não. Eu falei, eu fico feliz de poder sentar na mesa e tomar um café. Porque eu consigo sentir o gosto do café. Então, acho que quando você começa a entender que a felicidade são as pequenas coisas. Literalmente, as pequenas coisas. A tua vida fica melhor. E eu acho que, por exemplo, conviver com pessoas com deficiência nos trazem isso de uma forma muito maior, né? Porque a gente consegue, quando a gente vê, e eu digo assim, às vezes falta para as pessoas verem a realidade, né? Verem o que está acontecendo do lado. Porque às vezes tem alguém, tipo, no apartamento do lado, passando por alguma situação e o vizinho nem sabe que aquilo está acontecendo. E que quando tu consegue ver que existe a dificuldade do outro, se tu não te transformar numa pessoa melhor diante disso, tem alguma coisa muito errada contigo, né? Mas tem gente que precisa fazer curso para entender isso. É verdade. Você precisa se permitir. Sim. Eu acho que na vida em geral, assim, em qualquer profissão que você for fazer, você precisa se permitir enxergar as coisas. Então, igual, tem mães que conseguem se permitir enxergar a felicidade nas pequenas coisas e tem mães que ainda não conseguem enxergar. E tá tudo bem, eu acho que é uma evolução, é um processo, cada um tem seu tempo. Né? Não cabe a mim julgar. Não, eu sou dessa forma. Eu gosto, Milena é positiva demais. Cara, eu sou. Mas isso me faz bem, então pra mim, hoje tá tudo bem. Talvez um dia eu não seja. Sim. Então, eu vejo que você precisa se permitir viver as coisas. E não só dentro da maternidade atípica ou típica. Na sua vida, você precisa se permitir enxergar. Né? A gente só vai ter essa sensação de felicidade e orgulho de quando a criança realiza uma coisa e saber que, se você soubesse o quão prazeroso é trabalhar com ela, porque eu me permiti viver isso. Mas poderia ter sido um profissional que ia ali trabalhar, ganhar o meu dinheirinho e ok. Então, acho que você precisa se permitir viver aquilo. Acho que tudo é permissão. Sim, com certeza. O nosso tempo tá indo. Passou rápido. Passou voando. E daria pra gente conversar, acho que horas aqui, porque eu acho muito lindo de verdade teu projeto aí e a tua história. Então, eu quero te agradecer muito por ter compartilhado um pouquinho aqui com a gente do que tu vive. Para finalizar todos os episódios, eu faço sempre uma pergunta pro convidado. Se tu tivesse hoje diante de uma família que acabou de receber um diagnóstico, o que tu diria para essa família? O que a gente vai fazer com isso agora? Qual é o próximo passo? Eu acho, funcionou para mim. Eu não vou romantizar, mas vou ser realista. A gente tem isso. A gente tem um diagnóstico. Eu sei que tá doendo. Eu sei que dói, porque eu já passei por isso. Mas a gente pode melhorar isso aqui. O que a gente vai fazer?
pra gente poder viver. E eu não ia deixar eles sobreviverem. Eu ia fazer em algum momento eles verem a vida pra viver. Eu acho que eu falaria isso. Agir, Agir. né? Ação. Porque é ação, né? Não dá pra paralisar, né? Não. E ficar no luto ali, na negação, né? É agir. É o que Acho eu tenho pra hoje. É o caminho. Muito obrigada pela tua generosidade. Parabéns pelo teu Obrigada. trabalho. É lindíssimo, de verdade. Se um dia tu me permitir, eu gostaria de ver, Super convidada. né? Eu queria assistir aí, talvez um campeonato desse aí. Me convida que eu vou ter o maior prazer de estar lá. Sinta-se convidada, com certeza. Vai Muito. estar lá com a gente. Muito obrigada. Bom. Então tá. Gente, esse foi mais um episódio do Pode Saúde Urgente. Se você gostou, encaminha para alguém que você pensa que também pode gostar. Se esse conteúdo foi interessante, curte, comenta para que mais pessoas possam ter acesso. E até o próximo. Tchau, tchau.